adianta você querer ter tudo aqui na terra se dentro de você você não tem o que mais importa. Se você não vai levar amor com você, se você não vai levar sabedoria. E Ele é a nova aliança trazida pelo vinho. Jesus é a transformação. Repara que Jesus está olhando no olho da gente. Jesus olha para quem está olhando para o quadro. Jesus está se comunicando com a gente. Ele é o único no quadro inteiro que olha para as pessoas que estão diante dele. Você conhece a expressão mudou da água para o vinho, né? Quanta gente não muda da água para o vinho, principalmente quando encontra um bom caminho na vida, para de fazer bobagem. A gente hoje vai viajar junto para 2 lugares incríveis. Primeiro aqui onde eu estou, Caná da Galileia, onde a tradição nos diz que aconteceu o primeiro milagre de Jesus, que de acordo com o Evangelho de João foi a transformação de água em vinho durante um casamento. Mas a gente vai junto também para outro lugar, bem longe daqui. Sabe onde é? Onde tem o maior quadro do mundo sobre as bodas de Caná. E é também o maior museu do mundo. Quer ir comigo para esse casamento? Você é minha convidada, você é meu convidado. Vamos juntos? A transformação da água em vinho é o primeiro milagre atribuído a Jesus. E ele só aparece no Evangelho de João. João faz uma referência muito clara. O casamento aconteceu em Caná da Galileia. O problema é que Caná era um nome comum de cidade daquela época. Em qual realmente terá sido? Desde o século VIII, a cidade árabe de Kfar Caná, a cerca de 7 quilômetros de Nazaré, na Galileia, vem sendo identificada pela tradição como uma localização descrita na Bíblia. Mas tem outras candidatas. Uma delas é Hirbet Caná, que também fica na Galileia, e a outra é a cidade de Caná, no sul do Líbano, que não é muito longe daqui. E aí a gente tem que entender o dilema dos arqueólogos. É mais ou menos como se a gente fosse procurar no Brasil, daqui a sei lá quantos milhares de anos, a cidade de Bom Jesus. Tem uma no Piauí, tem uma na Paraíba, tem uma no Rio Grande do Norte, tem uma no Rio Grande do Sul e tem ainda uma em Santa Catarina. Só que aqui pelo menos é tudo pertinho. E você está curtindo a nossa jornada infinita? Está gostando de viajar comigo pelos lugares sagrados mais fascinantes do planeta? Então se inscreve no nosso canal aqui no YouTube, acende o sino das notificações para saber de tudo que a gente vai fazer por aqui. E se você quiser, você pode ser membro do nosso clube para ir ainda além da jornada. No final do século XIX, padres franciscanos, que são os responsáveis do Vaticano por cuidar dos lugares sagrados, todos que são relacionados a Jesus, construíram aqui essa igreja que se chama Igreja do Casamento. E aqui embaixo, escavações encontraram resquícios de outras igrejas do tempo bizantino e também de sinagogas. Tudo isso nos mostra que há uma devoção antiga nesse lugar. Tudo isso aponta para que possivelmente tenha sido exatamente aqui o que é relatado no Evangelho de João como tendo sido o primeiro milagre de Jesus. Entre os artefatos que eles encontraram aqui, tem essa ânfora, que provavelmente foi trazida para cá para simbolizar o milagre de Jesus, simbolizar a transformação da água em vinho. Esse é um recado para quem tem um grande amor na vida. Você sabia que as pessoas vêm aqui até Caná da Galileia para renovar os votos, para reafirmar aquele compromisso feito no começo do relacionamento? Muita gente deixa bilhetinhos aqui com pedidos. É bom quando a gente repensa a nossa relação, quando a gente valoriza aquilo que a gente sente pela pessoa que está do nosso lado. Caná, além de tudo, é um símbolo do amor por aquela pessoa com quem a gente quer passar a maior parte da nossa vida. Mais adiante nesse especial eu vou contar para você
Por que Maria passou a ser intercessora? Por que todo mundo pede graças a Maria? Foi aqui, por causa do milagre de Caná, que ela começou a ser entendida como intercessora. Mas eu vou contar isso quando eu estiver já em outro lugar, bem distante daqui. Espera um pouquinho que a gente vai para lá. De acordo com uma tradição, esse seria um dos 6 jarros, uma das 6 ânforas, onde tinha água, e depois do milagre de Jesus apareceu o vinho, e não qualquer vinho, o melhor vinho. Eu queria ler aqui um trecho do Evangelho de João que fala exatamente sobre esse momento. Havia ali 6 vasilhas de pedra preparadas para os ritos de purificação dos judeus, com capacidade de 2 ou 3 medidas cada uma. Diz-lhe Jesus: enchei as vasilhas de água. Eles encheram-nas até em cima. E ele diz-lhes: tirai agora e levai ao mordomo. E eles levaram. Quando o mordomo provou a água transformada em vinho, e não sabia de onde era, mas sabiam os criados que tinham tirado a água, chama o noivo e diz-lhe: todas as pessoas servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já estão bebidos, ou talvez bêbados, é que se serve o vinho pior. Porém, tu guardaste o vinho bom até agora. A gente poderia dizer que Jesus salvou os noivos, livrou eles de um grande constrangimento. Essa poderia ser uma leitura desse milagre, mas seria só uma leitura mais superficial. Ao longo do tempo, diversas interpretações foram feitas sobre esse milagre. Só que para continuar essa história, eu quero viajar para milhares de quilômetros distantes daqui de Caná da Galileia. Quero mostrar para vocês o maior quadro do mundo sobre esse tema, o mais importante. Só de pensar nesse lugar e nesse quadro, nisso tudo que a gente está vivendo aqui, me dá uma vontade de tomar um vinho. E quando eu penso em vinho, eu penso, claro que eu penso na França, Paris, Museu do Louvre. Voilà. Eu quase que me perco aqui, porque eu quero chegar nas bodas de Caná e sou tentado a ver todos esses quadros antes. E o maior quadro do Museu do Louvre fala justamente das bodas de Caná. Só que o quadro do Paulo Veronese, coitadinho, tão lindo, tão imenso, mas olha onde é que as pessoas vão. Todo mundo de costas para ele, porque eles querem ver a Mona Lisa. Olha só, esse quadro tão pequeno chama muito mais atenção do que o que a gente veio ver aqui, que é aquela maravilha do outro lado. Vou falar uma coisa para vocês, eu nem acho graça nela. Vamos lá ver o Bodas de Caná? Eu acho até bom, porque assim todo mundo fica do lado de cá e a gente fica à vontade ali com o quadro, um dos mais lindos do Museu do Louvre, Bodas de Caná, do Paulo Veronese. Imagina só você ter como companheiro de quarto numa viagem uma celebridade. Todo mundo vem para cima da celebridade. Todo mundo quer saber só da Mona Lisa, a Gioconda. E você, coitado, tão lindo, tão maravilhoso, tão deslumbrante, fica aqui quase abandonado. Vocês lembram? É mais ou menos como o seu Ringo Starr nos Beatles, aquele que ninguém quer ver. Mas nós não, a gente veio aqui para falar das bodas de Caná, porque é um milagre que começa a história de Jesus, é o primeiro milagre. O Paulo Veronese terminou esse quadro em 1563. Ele foi encomendado por monges beneditinos, olha que interessante, para ficar num refeitório do monastério. E é por isso que está todo mundo em silêncio, porque as pessoas no refeitório beneditino não podiam falar, então também não tem ninguém falando aqui nesse casamento. Todo mundo de boca fechada, olha só.
Outra coisa interessante, esse quadro tem 67 metros quadrados. Imagina isso como uma sala, é imenso, é uma sala imensa de uma casa, se ele estivesse no chão. E causou o maior escândalo quando foi apresentado, porque os monges disseram, mas Paolo Veronese, essa confusão foi o casamento em Caná? A gente não imaginava desse jeito. Tem até um pessoal ali, árabe. Sabe quem é aquele ali? Aquele ali é o sultão Suleiman, que estava vivo ainda na época, governando 25 milhões de pessoas do Império Otomano. Foi retratado aqui um líder da época. Olha que barato. Quem são os músicos? O principal que está ali no alaúde é o próprio Paolo Veronese. Tem também o Tiziano ali, tem outros pintores homenageados na obra. É cheia de detalhes pequenininhos. Tem um gato aqui, que é só uma curiosidade. Um gato agarrado à ânfora do quadro. A ânfora que foi uma das 6, né, que o Evangelho de João nos conta que foram objeto do milagre. Tinha água aí dentro e virou vinho. Agora aqui, olha só, o milagre já aconteceu, porque tem aí um servente colocando das grandes ânforas em pequenos jarros, em pequenas vasilhas para servir, né, o vinho feito por Jesus. E tem também uma pessoa ali que nos atesta isso. Olha só, aquele homem de barba que está olhando para a taça de vinho, ele é a testemunha do milagre. É por ele que nós temos certeza de que algo estranho aconteceu, algo inesperado aconteceu. Jesus, que está no centro da mesa, transformou a água em vinho. Vocês lembram da história que eu já contei lá em Caná? Maria disse, não tem mais vinho. Jesus estava meio mal-humorado, disse, não é comigo, mas acabou fazendo o que nos evangelhos é o primeiro milagre dele. O cenário, claro que não era esse, né, gente? O cenário tinha que ser bem diferente, porque a gente estava lá num lugar muito mais simples. Esse quadro, feito 1.500 anos depois, usou a arquitetura da época do Renascimento. E eu queria mostrar para vocês um detalhe muito, muito curioso, que é lá em cima. Vocês estão vendo que tem uns homens com facas na mão. E sabe o que tem ali? É um animal sendo sacrificado. É um símbolo já de que aquele que está logo embaixo, Jesus, será o cordeiro sacrificado um pouco depois desse milagre, algum tempo depois. E o quadro retrata isso. Então é cheio de simbolismos. A gente pode ficar aqui horas e horas analisando, porque cada pedacinho tem uma história para contar. Ali tem um momento que eu acho muito importante do quadro, que é aquela pessoa que está bem vestida ali em pé. A gente pode imaginar que ele seja o mordomo citado no Evangelho de João, que vai dizer o seguinte para o noivo: todo mundo serve primeiro o vinho bom e guarda para o fim o vinho pior quando as pessoas já estão bêbadas e não vão perceber a diferença. Mas você não, você guardou o melhor vinho até o fim. E sabe o que tem de importante nisso? Há uma simbologia imensa nessa frase atribuída ao mordomo. O melhor vinho é Jesus. O melhor vinho é a nova aliança que está sendo feita por Jesus. O vinho velho é o que está no Antigo Testamento. O novo vinho é o que vem no Novo Testamento. Depois de Jesus, faz-se uma nova aliança com Deus, com outros parâmetros. Não é mais o judaísmo antigo, não é mais aquele Deus vingativo, não é mais o sacrifício do cordeiro feito no templo. O sacrifício de Jesus será suficiente para livrar todos os pecados do mundo. E tudo isso está simbolizado nesse quadro, que está representando o Evangelho de João, no capítulo 2, que nos traz as bodas de Caná. É de arrepiar o quanto isso simboliza para o cristianismo. E tudo está aqui. A gente pode entender que o tema retratado de maneira geral nesse quadro é a relação entre o prazer terreno e a mortalidade, que é justamente o que Jesus fala, que a vida vai continuar depois, que a vida que importa mesmo é no reino de Deus. E aí a gente tem que reparar, né, no contraste que tem entre luz e sombras, no eixo vertical da pintura. E olha como tudo nos encaminha para o céu. Lá tem aves voando, tem
aquelas nuvens que nos dão uma ideia de que Deus está lá em cima esperando por nós. O que é muito importante aqui é que o Veronese destacou o papel de Maria como intercessora, colocada ao lado de Jesus, é a única que tem também esse halo de luz sobre a cabeça. Agora, olha como é que começa, né, essa história. Maria diz para Jesus, eles não têm vinho. Jesus parece meio sem paciência até ali, ele fala, o que é que isso tem a ver comigo e contigo? Isso não tem nada a ver comigo. E diz algo importante, a minha hora ainda não chegou. É como se Jesus estivesse ainda se preparando para o que vai começar depois. E Maria antecipa a ação pública de Jesus. Mas percebendo que mesmo mal-humorado ali, mesmo não querendo começar, Jesus vai atender esse pedido, esse desejo dela, Maria diz aos criados, façam o que Jesus disser para vocês fazerem. E aí que a gente vê os jarros, né, de água sendo transformados em vinho. É um grande momento que acontece com a intercessão de Maria. Por isso, gente, que muita gente vai a Aparecida, vai a Fátima, vai a Lourdes, pede para Nossa Senhora a intercessão. Por causa desse momento, Maria é a intercessora, aquela que tem o poder de pedir a Jesus para que ele realize algo importante. Eu acho muito simbólico, muito importante a gente reparar nessa ampulheta que está em cima da mesa onde os músicos estão tocando. Ela é uma espécie de cronômetro, né? Era um cronômetro naquela época, podia ser uma espécie de relógio, a gente pode entender como um símbolo da passagem do tempo, da fugacidade das coisas terrenas, que é o que Jesus já está falando. Não adianta você acumular riqueza, de que adianta você querer ter tudo aqui na terra se dentro de você não tem o que mais importa. Se você não vai levar amor com você, se você não vai levar sabedoria, se você vai continuar sendo mesquinho. A gente está vivendo num tempo muito violento, as pessoas são apedrejadas até a morte, às vezes por crimes que hoje nem seriam crimes. E Ele é a nova aliança trazida pelo vinho. Jesus é a transformação. E tem uma coisa muito, muito importante, gente. Repara que Jesus está olhando no olho da gente. Jesus olha para quem está olhando para o quadro. Jesus está se comunicando com a gente. Ele é o único no quadro inteiro que olha para as pessoas que estão diante dele. É como se Jesus estivesse nos transmitindo um segredo que só nós que nos comunicamos com Ele estamos recebendo diretamente de Jesus. Depois de ver o quadro do Paulo Veronese, eu fiquei pensando, coitado dos noivos, né? Ele colocou eles lá no cantinho, espremidos, quase saindo da mesa. Entendo, Jesus tinha que estar no centro, um quadro é simbólico, ele mostrava Jesus no centro, claro. Mas pensando na história aqui, deve ter sido um casamento bacana. Imagina, água transformada em vinho, de repente estava acabando, todo mundo tem vinho. Jesus como convidado, que privilégio! Então vamos fazer um brinde a esses noivos sortudos. E bom, se Jesus foi ao casamento, devia ser um casamento verdadeiro, porque na época era muito casamento arranjado, né? Deve ter sido um casamento por amor. Então, um brinde aos noivos e ao amor de todos nós, por todos nós. Gente, a jornada infinita continua. A gente se vê por aí.